Eu vou descrever agora um processo termomagnético através do processo de Brayton. Ele, na exclusividade do ciclo magnetocalórico, ele existe também nos processos termomecânicos. Ele é baseado em dois processos adiabáticos e dois processos com o mesmo campo. No caso termomecânico, também seriam dois processos adiabáticos, porém dois processos com a mesma pressão. Isso é um desenho, é o dispositivo, um desenho bastante fora de escala, apenas diagramático, para compreender como é que funcionaria um processo de refrigeração baseado no efeito magnetocalórico. Esse lado é o trocador de calor que joga fora o calor. Esse aqui é o dispositivo que contém um material magnetocalórico com 4 setores recheado de material magnético. Metade dele está sob campo magnético. Esse aqui é um trocador de calor que recebe calor deste volume, que é o volume de interesse que queremos refrigerar. Eu coloquei aqui um sanduíche só para representar que é o volume que se quer refrigerar. Ou seja, queremos tirar calor desta região, passar por aqui e rejeitar aqui fora. É como se fosse aqui, se fosse um refrigerador a temperatura ambiente, aqui seria a cozinha e aqui seria o interior da geladeira. E aqui seria aquela parte externa da geladeira, é a máquina térmica. Então, vamos começar no ponto 1. Vamos considerar só esse setor aqui. Todos esses 4 setores trabalham simultaneamente, mas vamos acompanhar o ciclo apenas desse setor aqui. Então, ele vai sair do ponto 1 e vai para o ponto 2. Ou seja, ele vai entrar no campo magnético de uma forma adiabática. Se ele vai entrar no campo magnético de uma forma adiabática, ele vai aumentar a sua temperatura. Perceba que aqui é um diagrama S em função de T. Se ele sai do ponto 1 e sai do ponto 2, ele vai vir de uma temperatura T1 para uma temperatura T2. Ele vai aumentar a sua temperatura. Então, ele vai entrar no campo magnético, ele vai aumentar a sua temperatura, como nós já sabemos. Então, o sistema ele vai aumentar a sua temperatura de uma forma adiabática. Então, vamos acompanhar a evolução deste setor. Então, ele aumentou a sua temperatura. Agora, esse setor aqui, de uma forma sob o mesmo valor de campo, ele vai diminuir a sua temperatura sob o mesmo valor de campo. Como é que isso é possível? Porque ele vai receber o fluido lá do interior do volume que nós queremos refrigerar. Ele vai receber fluido a baixa temperatura. Por isso, ele estava a uma alta temperatura, ele recebeu o fluido daquele interior, então ele vai baixar a sua temperatura, ele vai entrar em equilíbrio térmico. O material magnético, estou falando do material magnético. O material magnético, então, ele baixou a sua temperatura porque ele recebeu o fluido daquele volume de lá, daquele trocador de calor. Nesse caso, o fluido, como o material magnético estava a uma alta temperatura, o fluido aumentou a sua temperatura. Então ele vai ser rejeitado para o trocador de calor externo, que por sua vez vai jogar fora aquele calor para o meio externo. Então estamos no ponto 3. O material magnético está no ponto 3. Vamos agora tirar o material magnético do campo magnético. Com isso ele vai baixar a sua temperatura, é o princípio adiabático. Vamos tirar o material magnético do campo. Com isso ele vai para o seu ponto de mais baixa temperatura possível. Com isso nós podemos então
fazer com que ele receba fluido que vem do exterior. Com isso, o material magnético vai aumentar a sua temperatura, porque ele estava à sua mais baixa temperatura, mas ele recebeu fluido que vem do exterior, do trocador de calor quente. Mas como ele estava a muito baixa temperatura, ele consegue ainda fornecer um fluido a mais baixa temperatura lá para o interior do frigorífico, do volume que nós queremos refrigerar. A uma temperatura mais baixa do que ele está. E com isso nós conseguimos remover calor daquele volume. E assim o ciclo se fecha. Então tiramos calor daqui e rejeitamos para o exterior. Assim funciona o ciclo termomagnético baseado nesse sistema rotativo. Aqui dentro pode ter vários materiais magnetocalóricos diferentes.